Você está em um quarto silencioso. Não há distrações. Nenhum som, nenhuma tela, nenhuma pessoa para impressionar. Apenas você, com você mesmo. E de repente, o que deveria ser simples, estar consigo, se torna insuportável. Suas pernas se inquietam. Seu olhar busca qualquer coisa para se fixar. Seu peito aperta com uma ansiedade estranha, sem nome. Em menos de 2 minutos, você pega o celular, não por tédio, mas por desespero. Por quê? Porque é tão desconfortável estar sozinho com seus próprios pensamentos? Por que o silêncio é tão ensurdecedor? Por que, apesar de todo o progresso, toda a tecnologia, toda a liberdade que você conquistou, você ainda está fugindo? Você, que se orgulha de ser racional. Você que construiu uma vida baseada em escolhas conscientes. Você que fala de autoconhecimento como se fosse uma bandeira. E, no entanto, vive correndo, não do mundo, mas de si mesmo. Não é irônico? Você pode viajar para outro país, se mudar de cidade, trocar de trabalho, de amigos, de parceiro. Mas há uma coisa da qual nunca consegue escapar: sua própria presença. E ainda assim você tenta. Todos os dias. Você tenta com notificações, com séries, com metas, com comida, com status, com espiritualidade superficial, com trabalho excessivo, com o scroll infinito de uma timeline que nunca sacia. E no fundo você sabe, isso não é viver, isso é anestesiar. Você conhece esse ciclo, aquele instante de vazio que chega no fim do dia, quando todas as distrações já perderam o efeito, quando não há mais para onde correr, quando o espelho reflete mais do que seu rosto, reflete a verdade. E é aí que a grande pergunta se ergue como um espectro que você evita há anos. Por que você está sempre fugindo de si mesmo? Será que você tem medo do que vai encontrar? Do que há por trás da máscara? Do eco silencioso daquilo que você nunca teve coragem de encarar? Será que você sente que, se parasse por um segundo, desmoronaria? Ou talvez você nem saiba mais quem é sem o ruído. Talvez o silêncio o confronte com o vazio. Um vazio que sempre esteve lá, mas que você aprendeu a cobrir com tarefas, compromissos e ambições. Mas e se esse vazio não for um problema? E se ele for a porta? E se a fuga for justamente o que está impedindo você de se tornar quem realmente é? Você já percebeu como a sociedade premia essa fuga? Como estar ocupado é sinônimo de valor? Como mostrar produtividade constante é sinal de sucesso, mesmo que isso te mate por dentro? Você já notou como tudo parece desenhado para te manter distraído? Como cada notificação é uma âncora que te impede de mergulhar mais fundo? E, acima de tudo, por que isso é tão eficaz? Você já tentou, mesmo que por um instante, parar? Apenas parar. Ficar sentado, sem fazer nada. Não meditando, não sendo zen, não buscando iluminação. Apenas ficando presente, sentindo, observando. Talvez você tenha tentado, e talvez tenha sentido pânico, porque o que você chama de eu, essa persona social, esse conjunto de opiniões, de crenças, de traumas e conquistas, começa a desintegrar quando a distração se cala. E então surge a pergunta mais dolorosa de todas: quem é você sem suas fugas? Você não nasceu fugindo, você aprendeu. Aprendeu que não era seguro sentir, que não era aceitável ser vulnerável, que não havia espaço para o verdadeiro você, apenas para versões editadas, moldadas para agradar. E agora, toda vez que você se aproxima da verdade, seu sistema de defesa grita, ativa uma necessidade de escapar. Mas escapar para onde? Você já percebeu que não importa quantas conquistas você alcance, ainda se sente incompleto? Que não importa quantas pessoas te admirem, você se sente invisível para si mesmo? Você está cercado de vozes, mas surdo à sua própria. Você está em movimento constante, mas parado por dentro. Você está conectado a todos, mas desconectado de si. Essa é a tragédia silenciosa da modernidade. Uma geração que sabe tudo sobre o mundo, mas quase nada sobre si mesma. Que tem acesso ilimitado à informação, mas nenhum acesso ao próprio coração. Que foge tanto, tão rápido, tão longe, que nem percebe mais que está perdida. Mas e se a fuga não for mais possível?
E se este momento, agora, for o início da revelação? Você já se perguntou o que aconteceria se, em vez de correr, você olhasse? Se, em vez de resistir, você escutasse? Se, em vez de se distrair, você finalmente se encarasse? Essa não é uma pergunta retórica, é uma convocação. E a resposta começa agora. A fuga de si mesmo não é um defeito individual, é um sintoma coletivo. Ela está entranhada em nossas estruturas sociais, nos hábitos que herdamos, nas crenças que nunca questionamos. Você não começou a fugir por vontade própria. Você foi treinado para isso. Desde cedo, você aprendeu que há partes de você que devem ser escondidas. Raiva, tristeza, dúvida, medo. Em vez de serem acolhidas, foram silenciadas. Em vez de serem compreendidas, foram rotuladas como fraquezas. Você não foi ensinado a lidar com sua dor. Foi ensinado a se afastar dela. E é exatamente aí que tudo começa. No exílio interno. Carl Jung chamou isso de assombra. Tudo aquilo que você não aceita em si, e por isso reprime. Mas o que é reprimido não desaparece. Torna-se um sussurro no escuro, um desconforto constante, uma ferida que pulsa sob a pele da sua rotina. Jung dizia: aquilo que você mais precisa estará onde você menos deseja olhar. Você foge não porque é fraco, mas porque aprendeu a sobreviver assim. E por um tempo, funcionou. Mas agora, essa estratégia te cobra um preço. Porque quanto mais você foge, mais você se divide. Mais você se fragmenta. Mais se distancia da sua inteireza. Schopenhauer acreditava que o ser humano é movido pelo desejo constante e que esse desejo, por sua natureza, nunca é plenamente satisfeito. Fugir de si é também isso, uma tentativa incessante de preencher um vazio com estímulos. Mas o que acontece quando o estímulo se torna a prisão? O vício moderno não é só em dopamina, é em distração, é em ruído, é em movimento. E tudo isso serve a um único propósito: impedir que você pare e sinta. Sartre foi ainda mais longe. Para ele, o ser humano é condenado à liberdade. Uma liberdade de criar seu próprio sentido, mas que vem acompanhada de um fardo insuportável: a responsabilidade total por quem você é. Fugir de si é, em parte, fugir dessa responsabilidade. Porque encarar a si mesmo exige coragem para fazer escolhas conscientes, abandonar máscaras e abrir mão do conforto da inércia. Aldous Huxley previu isso com precisão em Admirável Mundo Novo. Um futuro onde as pessoas não seriam oprimidas pelo medo, mas pela distração. Onde a verdade não seria escondida, mas diluída em um mar de irrelevância. Soa familiar? Vivemos cercados de formas sofisticadas de anestesia. Dopamina sob demanda, recompensas instantâneas, entretenimento sem fim. Mas a anestesia exige algo em troca: sua presença. Você começa o dia já conectado a algo que não é você. E segue assim até o sono te capturar. A cada toque, a cada clique você se afasta. Não porque quer, mas porque é mais fácil. Você foi condicionado a confundir conforto com felicidade. Mas felicidade real exige desconforto, exige fricção interna, exige silêncio. E o silêncio é assustador quando você não sabe quem está lá dentro. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente de Auschwitz, escreveu que a busca do homem não é por prazer, mas por sentido. O problema é que, hoje, você foi ensinado a buscar prazer como se fosse sentido. Como se consumir algo, conquistar algo, vencer algo, fosse preencher aquilo que está vazio. Mas não preenche, porque o buraco dentro de você não é material, é existencial. Você não está perdido no mundo, está perdido de si. E essa é a verdade brutal. Você pode ter tudo e ainda se sentir vazio. Pode ser admirado, desejado, elogiado, e ainda assim sentir que está em guerra com sua própria alma. Essa guerra silenciosa se manifesta de formas sutis: procrastinação crônica, autossabotagem, relações superficiais, ansiedade disfarçada de ambição. E quanto mais você tenta resolver externamente, mais a raiz interna apodrece. Você busca segurança fora, porque não encontra estabilidade dentro.
Você busca controle fora, porque perdeu o domínio sobre seu próprio mundo interno. Você busca validação fora, porque não consegue se reconhecer no espelho. E a verdade mais difícil de engolir é esta: você criou uma prisão com suas próprias mãos. Tijolo por tijolo, construiu paredes feitas de negação, medo e distração. E agora está trancado do lado de dentro, com a chave no bolso, mas com medo de usá-la. O filósofo Alan Watts dizia que a única maneira de escapar do sofrimento é mergulhar diretamente nele. A fuga de si mesmo é, ironicamente, o caminho mais longo para a cura, porque tudo que você evita, cresce. Quanto mais você ignora a dor, mais ela molda suas escolhas. Quanto mais você enterra o medo, mais ele domina sua vida. Quanto mais você finge que está tudo bem, mais se distancia do que realmente é. A verdadeira pergunta não é apenas por que você foge, mas o que dentro de você está pedindo para ser visto e que você ainda não tem coragem de encarar. Essa é a raiz, a ferida escondida, o trauma não integrado, o grito abafado, e até que você o ouça, ele continuará se manifestando, nas suas decisões, nas suas relações, no vazio que você sente, mesmo quando tudo parece estar dando certo. Mas há algo que você precisa saber. Esse problema tem cura, mas não é uma solução fácil, nem rápida, nem agradável. É um processo, um retorno, uma morte simbólica, a morte do você que você construiu para agradar os outros, para sobreviver, para esconder. E é só depois dessa morte simbólica que algo novo pode nascer. Uma versão de você que não precisa mais fugir. Uma versão de você que está em paz com o caos interno. Uma versão de você que sabe, não há libertação fora. A libertação sempre foi um movimento para dentro.